3 assuntos. Eu vou permitindo aqui o pessoal. 3 assuntos, tá? Vou falar rapidamente, vocês podem ir me perguntando, levantando a mão, ok? A primeira questão é a versão 1.3 do E-Social, que não é essa mudança do 1.3, não é só da parte de saúde e segurança do trabalho, é geral, né? Mas eu vou falar da nossa área. Na verdade, não é que teve mudanças significativas na parte de SST, e sim a maior rigorosidade nas informações e na coerência entre saúde, segurança do trabalho e eventos de SST com os outros eventos, que são dos escritórios, né? Então, maior coerência, não ter incompatibilidade de informações. E o que pega muito ali é a questão do 2240, que são os agentes nocivos. Não é permitido mais, por exemplo, você somente citar um agente nocivo. Vou dar um exemplo do ruído, que é um agente comum, né? Que é muito comum ter o ruído aí dentro das empresas. E você não avaliar de forma quantitativa, com o equipamento correto, utilizando a técnica correta, não vai ser mais permitido. Isso vai ser motivo de notificação, né, através do DET. Então, essa rigorosidade do 2240. Então, o que é o 2240? São os riscos que os trabalhadores estão expostos, que vai gerar o PPP digital. Aí ainda tem bastante gente que pede o PPP de forma física. O PPP de forma física continua, mas só do período de até 31 de dezembro de 2022. A partir de janeiro, 1º de janeiro de 2023, o PPP passa a ser eletrônico. Tanto é que quando alguém pede um PPP de um colaborador, a gente faz de forma física até esse prazo, e se o trabalhador ainda, em 2023, ele estava trabalhando, 2024 e assim por diante, colocam na observação lá do formulário do PPP, que a partir de 1º de janeiro de 2023, as informações do PPP estão ali no E-Social, tá? E aí, essa rigorosidade de você colocar as informações corretas nesse PPP, que é o PPP digital, que é o 2240, que é o evento de SST, um deles, né? Um deles é o 2240. Então, essa maior rigorosidade em você colocar as informações corretas, de forma correta, avaliando de forma correta. Vou dar um outro exemplo: calor, que gera muita insalubridade, muito questionamento. Precisa utilizar o termômetro, precisa fazer as taxas metabólicas, porque é um universo, a segurança do trabalho é um universo. Então, você só colocar, por exemplo, um termômetro não é suficiente, você precisa fazer todo um cálculo. Então, basicamente, em relação ao 2240, que são os riscos, essa rigorosidade. Outra coisa importante, às vezes a pessoa muda de função, hoje não tem mais o exame, vou falar do exame já, não tem mais o exame de mudança de função, e sim mudança de risco. Ele é um auxiliar administrativo, passou a gerente administrativo, não precisa fazer o exame. Os riscos são o mesmo, está lá no mesmo ambiente, né? Agora, se ele é uma pessoa que ele está trabalhando como vendedor interno, e ele passa a ser vendedor externo, agora ele vai pegar um veículo, ele vai estar exposto à radiação solar, né, os raios ultravioleta, ele mudou de risco. Então, tem que fazer o exame. E, além do exame, a gente precisa mudar esse risco lá no E-Social, que é o 2240. Então, essa rigorosidade das informações, por que é legal a gente conversar, né? Porque a gente precisa estar bem atentos, tanto nós passando informação para os escritórios passando para nós. A gente sempre procura aqui na Colabore pedir as informações, né? Então, basicamente, deixa eu ver se tem alguma coisa na colinha. Basicamente, do 2240, é isso, tá? Existem normas específicas
para cada um dos riscos, para cada uma das situações. Agora, aí qualquer coisa vocês me perguntam se ficar alguma dúvida. Em relação aos exames, ainda no E-Social, estamos no tema E-Social. Em relação aos exames, então tem essa questão do exame de mudança de risco, como eu falei, mas é uma informação importante, porque tem muita empresa que já sabe, não mudou o risco, não preciso fazer exame, mas não passa a informação para a assessoria de segurança do trabalho. Então, a empresa ela já sabe que não precisa fazer o exame, mas ela não passa a informação. Então, mesmo que não vai fazer o exame, mas precisa mudar esses riscos, mesmo que são os riscos, por exemplo, ele ainda continua trabalhando só no escritório, só com aqueles mesmos riscos, mas ele mudou não só o risco, que é um risco que não precisa de exame, digamos assim, tá? Mas ele mudou ali o cargo dele, mudou o CBO do cargo, então isso precisa ser alterado. Porque o próprio trabalhador no Meu INSS, quando ele entra lá no aplicativo Meu INSS, ele consegue ver essas informações, que é o PPP eletrônico, ele tem acesso às informações. É a mesma coisa quando é feito o acidente de trabalho, a CAT. Ele entra no Meu INSS, vai estar lá o registro de acidente de trabalho dele, as informações do 2240, que são os agentes nocivos, tudo lá certinho. Então, ele mudou de cargo, mas a linha social ainda consta o mesmo cargo na parte de SST, tá, pessoal? Mas a parte de SST é aquilo que, se for uma aposentadoria especial, alguma coisa, ou uma ação trabalhista, é lá que o Ministério do Trabalho e Previdência Social vai pegar essas informações. Então, em relação aos exames, não basta só já saber a informação que não precisa fazer o exame de mudança de função, porque ele não mudou o risco, mas precisa informar. Aí entra a rigorosidade para a gente estar passando as mesmas informações para o banco de dados, tanto os escritórios quanto a assessoria de saúde e segurança do trabalho. Uma outra coisa em relação aos exames médicos é o que, às vezes, não fazer o exame, né? O exame periódico, a gente vem aqui fazendo esse trabalho de informar as empresas que estão na época do exame periódico, informar o porquê tem que fazer o exame periódico, e também o exame demissional. Às vezes acontece que a pessoa sai, dependendo uma pessoa sai da empresa, às vezes não de uma forma amigável, e o funcionário não faz o exame demissional. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma cartinha, mandando para esse colaborador, né, essa pessoa que saiu, informando que se ele não fizer o exame demissional, a responsabilidade é dele, porque a empresa já agendou, a empresa já está comunicando, e aí não tem como ir lá obrigar, mas pelo menos a empresa fica respaldada de que agendou, comunicou, a pessoa não compareceu, comunicou novamente. Então, a gente faz esse trabalho. Outra coisa é em relação aos acidentes de trabalho, tá? Que são o 2210. Prazo, isso vai ser muito rigoroso em relação ao prazo. O prazo que a gente tem para informar a Previdência o acidente de trabalho é 1 dia útil após a ocorrência do acidente. Então, se aconteceu na sexta, vai ser só na segunda, ok. Mas se acontecer na segunda, tem que ser na terça, etc. E aí, quando acontece de não ter todas as informações para poder fazer essa comunicação de acidente de trabalho, porque às vezes ainda não veio a ficha do Sereste, às vezes o funcionário informou que teve o acidente, mas não trouxe nada para a empresa, né? Nós fazemos aqui, pessoal, todas as comunicações de acidente para todos os clientes, tá? Então, já PPP, tudo a gente já faz, porque hoje eu vejo que não tem como você fazer uma parte. Não tem como você fazer, vou ficar só com essa parte. Então, aqui, pelo menos, a gente já faz tudo. Aconteceu acidente, já informa, a gente já faz a CAT e etc. Não tem, porque é tudo muito sistematizado. É difícil você fazer só parte do serviço, porque fica ruim até para a empresa, para o escritório, fica fragmentado.
E aí, quando não tem todas as informações, a gente coloca no campo de observação que a CAT, ela foi informada com prazo, depois do prazo, né, estipulado pela lei previdenciária, por conta que as informações chegaram somente na data de hoje. Ou o hospital não emitiu a ficha do SERED, acontece. Então, a gente coloca todas as informações. Então, assim, é muito importante que a gente só alinhe, tudo que eu estou falando isso aqui todo mundo já sabe, mas quando falar 1.3, o que mudou? É só a rigorosidade dessas informações, e aí de realmente não deixar nada para passar do prazo, se passar, ter a observação por que não foi emitido com aquele prazo, por exemplo. Então, esses são os eventos de SST. A outra coisa aqui também, que eu estou colocando aqui, duas coisinhas. Às vezes, a pessoa, por exemplo, o correto é fazer o exame, correto, tá? Esse é o correto. Fazer o exame médico admissional antes do registro. Sempre, né? Por quê? Porque a pessoa está entrando e não se sabe qual que é o estado de saúde dela. A gente teve, por exemplo, um cliente que era uma oficina mecânica, e aí já estava acostumado com os exames do mecânico, hemograma, audiometria, espirometria, só que ele comprou um caminhão. E aí, quando foi contratar um motorista, os exames são totalmente diferentes, são vários exames, inclusive o toxicológico. E ele ficou muito nervoso, porque ele tinha que gastar aquele monte de exames. E eu sempre falo assim, que precisa fazer sentido. Se não fizer sentido para o empregador, ele não vai, realmente, ele vai ser resistente. E eu entendo, compreendo corretamente isso. Se está pagando e não sabe por que está pagando, por que agora tem que pagar esse monte de exames, mesma coisa da documentação, né? E aí eu expliquei para ele, você está contratando uma pessoa que vai conduzir o seu caminhão, você não sabe como está o estado da saúde cardíaca dela, cerebral, se ele tem uma diabetes, como é que está, ele vai conduzir esse caminhão, ele pode sofrer um acidente, além dele ter uma sequela gravíssima, perder carga, prejuízo financeiro, ele pode matar alguém ainda, você não sabe o estado de saúde dele. Então, esses exames, eu fui explicando cada exame por que serve, para que serve. E aí ele entendeu, ele falou, sim, pode fazer, eu compreendi, pode fazer, né? E a mesma coisa no demissional. Ah, tá, voltando um pouquinho, desculpa, voltando aí no admissional. Então, faz o exame e depois registra. E por que depois a gente confirma se realmente o registro ficou naquele cargo qual já tinha sido solicitado? Exemplo, ele vai trabalhar como montador. Já foi feita a visita na empresa, já sabe quais são os riscos do montador, fez os exames do montador inicial. E aí, na hora de registrar a empresa, fala, vamos registrar como soldador, etc. Então, os riscos até pode ser o mesmo, porque tem empresas que o montador inicial, ele também solda, né? Mas ficou o ASO como montador, e aí ele registrou como soldador. Tem problema? Não, os riscos são os mesmos, é só depois a questão de nomenclatura, por exemplo. Estou falando de uma metalúrgica, tá? Aqui que a gente tem que os riscos são os mesmos, montador, soldador ou soldador. Só que o nome do cargo fica diferente, o CPO fica diferente. É por isso que a gente pede sempre, a gente checa e fala assim, depois que vocês registraram, manda para mim a ficha de registro de EPI, desculpa, manda para mim a ficha de registro do trabalhador, porque a gente confere a matrícula do social. Ontem teve uma pessoa que perguntou por que a gente pede a matrícula do social. E aí eu fiquei um pouco preocupada, porque a matrícula do social, desde quando surgiu o social, precisa de matrícula. Não tem como, né, você mandar nada sem matrícula do social. Então, a gente confere o CBO do cargo, o nome do cargo, se não teve... já aconteceu também, não, mas espera aí, ele ia trabalhar tal coisa, foi feito o exame, mas agora no registro está totalmente diferente. Então, eu vou ter que refazer esse exame, porque agora você vai trabalhar em altura, né? Você vai trabalhar em altura, tem que fazer os exames de altura. Então, a gente vai fazendo isso. E a matrícula do social é obrigatório, não tem como você mandar nada.
sem matrícula de social. E a gente pede, porque se tiver algum erro, assim, erro no sentido assim, se nós digitarmos alguma coisa errada, então ele vai voltar com erro, então a gente pede isso. E a saída, que é o grande, né, X da questão, às vezes a gente vai mandar assim, eu estou falando nós, pessoal, mas isso serve para qualquer assessoria, né? Está na época do periódico. Olha, empresa, precisamos fazer o exame periódico do João. Ah, mas o João já saiu. Ah, mas ele já saiu quando? Ah, ele saiu faz tempo. E aí não fez, além de não ter feito o demissional, não foi dado baixa no social, incompatibilidade de informações. E pode ocorrer que ele não precisaria fazer o exame demissional, porque está no prazo lá dos 90 dias, né? Para grau de risco 3, empresa grau de risco 3 e 4. Se a pessoa entrou, está no período de experiência, 90 dias não deu certo, ele não precisa fazer o exame demissional, mas precisa informar a segurança do trabalho para dar baixa aqui, porque senão fica ali correndo como se ele estivesse trabalhando ainda. Então, pessoal, a questão do versão 1.3 não é nada novo, mas é só realmente a informação, se alguém de repente vê, mas agora tem 1.3, pelo menos na nossa parte, saúde e segurança do trabalho, nada novo. Porém, a importância está bem claro lá, a rigorosidade das informações, tanto da parte de SST quanto da parte, né, da contabilidade, departamento pessoal e etc. Em relação a isso, tá? Vocês têm alguma pergunta? Querem colocar alguma coisa? Ou eu posso avançar? Tudo tranquilo, pessoal? Sim? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos falar sobre os fatores de riscos psicossociais, que já era para ter começado no ano passado, adiou para esse ano, aí já começa um burburinho, será que vai adiar de novo, né? Semana passada, então, assim, nós já estamos fazendo desde o meio do ano passado, nós já estamos fazendo avaliação de riscos psicossociais, mas atentos às mudanças. Atento às mudanças. Semana passada, o Ministério do Trabalho fez mais uma observação e soltou mais um guia de orientação, tá? E nós já fizemos as alterações aqui. Na verdade, a única informação que ele trouxe semana passada é a importância do anonimato na hora de responder o questionário. É muito importante o anonimato. É lógico que a gente sabe que a empresa tem um funcionário só, 2, é mais difícil, né? Mas, de qualquer forma, eles fazem essa orientação. E também de forma digital, ou seja, se estiver sendo feito ali com papelzinho, um questionário à mão, não pode. Não pode, tem que ser de forma digital. A não ser que a pessoa ela não tenha mesmo nada. Uma pessoa muito simples, por exemplo, um trabalhador rural. Hoje acho que todo mundo tem internet no celular, WhatsApp, acho que a maioria tem, né? Mas se acontecer, é um caso, é uma exceção. Aí, ok, mas, via de regra, de forma digital. E muito importante que esse link que vai para o colaborador seja um link único, não um link que é para todos, que é uma coisa que estava tendo essa prática. A pessoa manda o link para todo mundo, a pessoa acessa e responde o questionário, né? Mas não, tem que ser um link para cada trabalhador. E aqui, nós, por exemplo, o nosso software, ele já atualizou. Então, nós já estamos fazendo dessa forma. Então, só voltando um pouquinho. O que são essa avaliação, que teve muito burburinho? Eu preciso contratar psicólogo, eu preciso contratar mais um profissional. Desde o ano passado, que o Ministério do Trabalho adiou para mais um ano, ele já, na época, soltou um manual e ele deu, o Ministro do Trabalho, ele deu uma coletiva já informando que a avaliação, a identificação, na verdade, desses riscos era feito pelo próprio SESMIT da empresa, a equipe que acompanha a equipe da segurança do trabalho que acompanha a empresa, se é um técnico, se é uma assessoria, se é uma empresa maior. Tem empresas
grandes que já têm as usinas, estou falando de usina, de faquine, que tem até já um psicólogo dentro da equipe. Ok, você tem um profissional, ótimo, né? Já tem um ergonomista, ou a empresa que tenha condições de contratar, pode contratar. Lógico que cada vez, né, um profissional mais especializado, melhor. Porém, o questionário é simples. Não é só o questionário. Não é só o questionário, existem outras formas que eu vou explicar rapidinho. Mas, assim, não é necessário contratar ninguém. Então, a empresa ela já tem uma assessoria, essa assessoria vai fazer a avaliação, esse questionário, essa avaliação de fatores de riscos psicossociais. Então, a primeira coisa é isso, não precisa contratar ninguém, tá? Segundo, o que seriam esses fatores de riscos psicossociais? Algo ali na empresa, na organização, que possa acarretar uma doença mental ou emocional. Então, eu costumo dizer assim, eu trabalhei na Santa Casa durante muitos anos, na segurança do trabalho, um hospital é um ambiente, tudo bem que tem a ala da maternidade, que é um ambiente alegre, né? Mas, geralmente, é um ambiente de muito sofrimento. Então, tem pessoas que já nasceram para trabalhar na saúde, né, eu tiro o chapéu, a equipe de enfermagem, mas tem pessoas que trabalham no hospital, na limpeza, na lavanderia, na manutenção. Eles não é o sonho da vida deles trabalhar na área da saúde, igual quem é da enfermagem. Eu sei que o pessoal trabalha no Senac, e tem os cursos de enfermagem, e lota lá, sempre lotado, porque o pessoal já nasce com aquele dom, né? Parece, assim, tem um amor. E, às vezes, a pessoa trabalha ali porque ela precisa trabalhar na faxina, né, na limpeza, mas ela trabalha numa ala, que é o que acontecia lá na Santa Casa, que a gente já cuidava dessa parte lá, eu saí de lá em 2015, eu saí de lá. E a gente já cuidava dessa parte, então tinha trabalhadores que adoeciam por conta de ficar ali numa ala infantil, por exemplo, e vendo as crianças sofrerem. E ela era lá da limpeza. Está trabalhando, mas ela está recebendo impacto. O ambiente ninguém está fazendo nada para ela. Ela não está sofrendo bullying, assédio, mas o ambiente está fazendo com que ela adoeça de forma emocional, tá? Como existem trabalhos que exigem muito do intelecto da pessoa, do cognitivo, metas inalcançáveis, vendas, né, que tem lá uma meta que é muito difícil, a pessoa vive o tempo todo naquela tensão, aí já é a parte cognitiva, cerebral, né, cognitiva, mental, desculpa, mental. Então, este fator pode ser do ambiente, como eu dei exemplo da Santa Casa, pode ser do tipo de serviço que ele realiza, como eu dei exemplo. Aí vamos pegar um outro exemplo comum, que são os gerentes hoje que trabalham em banco, que tem que, além dele cuidar da conta lá do cliente, ele tem que vender para esse cliente. Então, vira um estresse, porque ele tem várias frentes de trabalho e ele tem que dar conta, né? Então, pode ser o próprio trabalho, pode ser o ambiente e pode ser o relacionamento pessoal, que aí é mais difícil de ver, né? E é por isso que tem um questionário. Então, não precisa de um questionário para saber que quem trabalha na área da saúde pode adoecer. Eu não preciso de um questionário. Então, essa avaliação a gente faz precisamos fazer de todos os clientes, precisamos fazer de todos os processos que dos trabalhadores, né? Fazemos as visitas e aí a gente consegue identificar, tá? Então, essa é a primeira parte que nós fazemos, pelo menos aqui na Colabora a gente faz dessa forma. Primeiro identificamos qual que é o trabalho realizado. Aí fazemos a avaliação do ambiente que ele está inserido, que pode ser um ambiente que não vai adoecer, né? Que está tudo bem. Depois, a segunda parte é mandar um questionário para o gestor, porque assim, pessoal, às vezes tem funcionário já trazendo atestado direto, com o CIDF, e ninguém prestou atenção, que ele está pegando atestado, e o CIDF é das questões de doenças emocionais e mentais, tá? E ninguém ainda se deu conta que a pessoa já está adoecendo e está trazendo atestado. Ou que já está tendo conflitos entre equipes, entre trabalhadores,
lideranças com liderados. Então, esse é o segundo passo que nós damos aqui na Colabore, que é de avaliar, mandar um questionário para o gestor, para que ele possa responder em relação a essas questões. Atestados, algum relato de alguma situação que tenha ocorrido e etc. E o terceiro é o questionário que é para os trabalhadores. Então, tem empresas que já estão partindo para o questionário diretamente, tá? Então, aí, eu falei do jeito que a gente faz aqui, mas aí tanto assessorias como o SESMIT interno, porque as empresas maiores já têm sua equipe dentro, né? E aí, cada um está fazendo de uma forma. E esse questionário, é como eu falei, então, precisa ser feito de forma digital. Por exemplo, existem clientes que eles pedem que a gente faça pessoalmente. Como que é o pessoalmente? Então, eu vou até, a gente marca, faz uma reunião com todos os colaboradores, explico esse trabalho, explico o que é isso, mostro lá todas as perguntas, são 40 perguntas. O nosso, ele é feito em cima do... Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês, tá? Daqui a pouquinho. Em cima de... não é obrigatório fazer sobre essa metodologia, né? Que é o COPSOC, acho que é COPSOC que chama, não precisa, pode ser em outra, mas é uma que o Ministério do Trabalho, ele dá ele indica como um exemplo de um bom método, Então, o nosso software já atualizou utilizando esse método, tá? Que é o COPSOC. Então, qual é a diferença de você fazer de forma presencial ou digital? Totalmente digital, remoto, né? Remoto, desculpa. Então, o presencial, você vai lá, chama todo mundo, faz uma conversa com eles, explica sobre o que é esse trabalho, explica do anonimato, que eles podem ficar tranquilos, que realmente nem para nós não aparece, tá, gente? Não aparece. Aparece só gráficos, por exemplo. Aparece, nem o setor não está aparecendo o setor só. Vamos supor que metade da equipe já respondeu o questionário e metade não. Então, vai aparecer que 50% já foi respondido e 50% não, mas não aparece a pessoa, nada. Então, no presencial, a gente faz a reunião, explica como que leio com os trabalhadores todas as 40 perguntas, são 40, mas são tudo rapidinho, tá? Tem a maioria questões relacionado ao trabalho, ambiente, trabalho, processo e pessoas, quais se relacionam no trabalho, tá? E tem perguntas de cunho pessoal, na sua vida pessoal, sobre qualidade de vida, sobre saúde pessoal, porque às vezes a pessoa está adoecendo, mas não tem nada a ver com o trabalho. E aí, novamente, tem que fazer sentido para o empregador. Quais são os empregadores que mais estão aderindo? Os que já estão sofrendo. Por quê? Beth, nossa, eu tenho funcionário que está pegando atestado direto, eu tenho funcionário que está com depressão, eu tenho funcionário que está com síndrome do pânico. Eles são os primeiros a falar, vamos fazer, porque ele já está sentindo a dor, né? E aqueles que ainda não, eu preciso explicar que se tiver algum problema lá na frente, olha, o funcionário ele começou a adoecer e ele falou que foi da empresa. Se você não tiver nada que mostre que foi feito o levantamento, que aqui na empresa não tem nada que possa adoecer esse trabalhador, você vai pagar essa conta, porque ele vai falar que sim, você não tem nada, né? É a mesma coisa de outras coisas. O funcionário falou que trabalhou na empresa, precisa de insalubridade, não tem insalubridade, que nunca recebeu um EPI, a empresa não tem nem a ficha de EPI assinada. Então, assim, não tem como provar que realmente eu estava fazendo a gestão, forneci o EPI. Então, é a mesma coisa da questão dos psicossociais. E aí, só voltando um pouquinho, pessoal, eu falei de ambiente, falei de processo e não falei de pessoas, o relacionamento pessoal. Então, que aí, no questionário, é mais fácil do apontamento quando tem uma situação que a pessoa está sofrendo assédio, está tendo uma liderança tóxica, por exemplo, né? Ou mesmo entre pessoas ali da equipe. Enfim, então são essas 3 frentes: ambiente, processo de trabalho e relacionamento pessoal, tá? Então, eu vou rapidamente aqui, a gente já está
quase finalizando, estou sendo rápida porque eu sei que todo mundo tem. Eu vou compartilhar a tela só para mostrar o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Não, não vou conseguir compartilhar. Só um minutinho, gente. Senão, mando para vocês depois. Ah, deu certo. Acho que deu certo. Vamos ver. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Estão conseguindo ver? Tá. Esse aqui é o material, não vou passar tudo, mas que a gente faz na reunião com os colaboradores, tá? Então, onde você explica. Peraí, acho que não vou conseguir. Peraí, que eu vou voltar. Vocês estão bem? Eu não estou vendo vocês agora, peraí. Vocês estão vendo a tela? Não, né? Parou de compartilhar? Ó, gente, esses negócios é complicado. Vou de novo. Estão vendo? Tá. Então, aqui, por exemplo, vou mostrar. Isso é quando é uma reunião presencial, né? Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver bem ou está muito pequenininho. Assim melhorou? Aqui é quando eles recebem, por exemplo. Tá dando certo lá? Essa tela pequena aqui fecha. Essa aqui? Do lado. Isso. Ah, então tá bom. Estou com o meu assessor aqui, gente. Então, aqui eles vão receber no WhatsApp esse convite, tá? É que aqui está uma apresentação que é quando eu faço a apresentação lá com eles, explico para o pessoal ali de forma presencial, mas também, se não for presencial, de qualquer jeito eles vão receber esse convite aqui, tá? E aqui, só um minutinho, peraí. Aqui. Ele precisa colocar os 4 primeiros dígitos do CPF, tá bom? Já recebe essa informação e que a pesquisa é 100% anônima, tá joia? Eles recebem toda essa informação, os trabalhadores. E é voluntária. Ah, eu preciso obrigar, todo mundo é obrigado? Não é obrigado, é voluntário, tá? Mas é muito importante que eles sejam, que eles possam ser motivados a responder. E aí, aqui, tá, aqui que é importante. Isso daqui, então, assim, muito sério, gente, tá? Ainda tem aquela lei LGPD, eu não sei a sigla direito, mas tem aquela lei, né, dessa confiabilidade aí das informações de cada pessoa. Então, aqui vai tudo certinho, as informações para ele ter ciência, tá? Essa é a metodologia que eu queria passar para vocês, é o POPSOC, que ela é da Dinamarca, tá? Mas é uma indicação, não é que é obrigatório fazer por essa, mas é uma indicação de um método confiável que o Ministério do Trabalho trouxe, tá? Então, tudo isso daqui eu posso passar para vocês também, se vocês quiserem essa apresentação, tá? O trabalhador, ele vai receber essas informações antes de poder responder o questionário. E aqui, deixa eu ver o que mais, orientações, fala de novo sobre o método, que é a participação é voluntária, e depois eles podem ter acesso ao relatório, tá bom?
também, se eles quiserem. E aí começam as perguntas. E aí sempre com nesse método que ele vai clicar, tem a pergunta, e aí ele vai clicar se é sempre, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. Todas as perguntas vai ter sempre essas aqui possibilidades de ele responder. Tem a pergunta e ele vai responder se é sempre, frequentemente, às vezes, raramente, nunca. Tá? E assim por diante. E uma coisa interessante também, se tiver algum trabalhador com dificuldade de leitura, então é possível ativar aqui, porque aí ele vai ouvir as perguntas, né, através do áudio. Isso é bem legal também, que o PopSoc ele traz. Tá bom? Deixa eu voltar aqui agora para vocês. Então, ou seja, esse questionário não pode ser, a gente faz um questionário qualquer, com perguntas qualquer, é muito sério, essa questão dos fatores de riscos psicossociais. E está previsto para começar, não é começar o trabalho, começar as fiscalizações a partir, acho que é 25 ou 26 de maio deste ano, tá? Então, pessoal, em relação aos riscos psicossociais são esses, então você não precisa, pode ser aplicado esse questionário até pelo empregador mesmo, ele mesmo pode, se ele tem lá, é que assim, às vezes a empresa, ela tem uma empresa grande, ela tem um software bacana, que tem um módulo de segurança do trabalho, e consegue fazer né, ajustar aí, mas eu acho assim, como tem que ter pelo menos o mínimo de conhecimento da parte de saúde e segurança do trabalho, então eu acredito que é mais complicado, mas não que é proibido, tá? A empresa, ela faz esse questionário, e aí, só complementando aí os riscos psicossociais, nós estamos falando de levantamento. A partir do momento que sai o resultado, e tem um relatório, tá? Tem um relatório, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, como que sai mais ou menos o relatório. Vai para a empresa, tá? Tem uma imagem aqui, eu vou compartilhar de novo. Tem que o relatório, né? Porque não adianta só fazer o levantamento. Deixa eu deixar aqui. Ó, vai um relatório, tá? Vai o nome da empresa, tudo certinho. Vai gráficos, pontuação. Aqui é só uma página, mas vai, se aparecer alguma coisa, vai, inclusive, já trazer qual que é a proposta de ação. Porque faz o levantamento. Apareceu alguma coisa, tem que agora resolver esse problema, né? Que pode ser do ambiente, pode ser do processo, ou pode ser do relacionamento interpessoal. Vamos dar um exemplo. Digamos que sai alguma coisa em relação a, sei lá, liderança, liderança, uma liderança mais tóxica, uma liderança que humilha. Então, assim, o que fazer? Precisa desligar essa pessoa? Não, precisa preparar melhor essa pessoa, né? Então, ali vai trazer uma sugestão de capacitar melhor este líder para liderar a sua equipe. Então, no relatório já vai sair o resultado, já vai trazer as propostas de melhoria. Aí sim, talvez seja necessário contratar um especialista ou, sei lá, matricular essa pessoa no treinamento. Enfim, estou dando um exemplo. Ou às vezes não sai nada. Se não sair nada, nós temos o quê? As ações só de melhoria contínua, de prevenção, né? Da gente trabalhar o quê? Comunicação não violenta, um ambiente de trabalho cada vez menos agressivo, menos tóxico, aí fica na prevenção, tá bom? Então é isso, pessoal. Então o pessoal já está buscando bastante a questão dos riscos psicossociais. Tem empresas assim, como pode ser feito de forma totalmente remoto, então nós estamos atendendo de outros estados. Tem empresa que já tem a sua equipe de segurança do trabalho, mas não consegue fazer tudo, então ela acaba terceirizando. Pode ser feito? Pode ser feito dessa forma, tá? Caso, por exemplo,
Eu acredito que não, mas se adiar novamente, o que está adiando é a questão de fiscalização e multa, e não a obrigatoriedade de fazer essa avaliação, tá? E essa avaliação vai dentro do PGR, aquele PGR que a gente já faz para as empresas, tem que colocar agora, do mesmo jeito que você coloca o ruído, calor, risco de acidente, vai colocar os riscos, as avaliações psicossociais também, tem que colocar. E só mais uma observação, já estou finalizando, tá, pessoal? Quando você tem empresas que não têm os riscos, que são os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, assim, aquela lojinha que tem, né, de comércio, que tem balconista, o escritório de contabilidade, que não tem ninguém da limpeza, não tem ninguém que sai, né, às vezes você tem um escritório, advocacia, contabilidade, mas tem um funcionário que é uma copeira, então aí já tem um risco, tá? Uma faxineira, ou alguém o entregador, que sai na rua. Mas se não tivesse, todas as funções forem só administrativas, balconista, comércio, não precisa fazer o LTCAT e não precisa fazer o PGR. Por quê? Ele faz uma declaração, a gente faz uma declaração de inexistência de riscos lá no portal Gov, e aí, como não tem esses riscos, não tem o porquê fazer um laudo para avaliar riscos, sendo que não tem riscos. E não tem porquê fazer um PGR. Você faz uma declaração de inexistência de riscos e faz só o PCMSO, que é o documento médico. Mas mesmo assim, não é porque não vai fazer o PGR que você não vai cuidar desse risco que é minimamente impactante para o trabalhador, que é um risco ergonômico, de ficar muito tempo em pé, de ficar muito tempo sentado, que é a questão quem trabalha muito no computador, que é do movimento repetitivo, que são os risco ergonômico também. Não é que não vai olhar para isso, mas não tem necessidade de fazer aquele programa, e-mail, isso, né? Porém, e aí esse público, detalhe, também se for grau de risco 1 ou 2, que é o MEI, o ME e o EPP. Empresas pequenas, MEI, ME, EPP, grau de risco 1 e 2, fica desobrigado de fazer o PGR e o LTCAT em caso de não ter riscos. Mas para o psicossocial, eles não ficaram excluídos, eles estão incluídos também. Só voltando um pouquinho, este nicho, que é os que não têm riscos, também o PCMSO a cada 2 anos, né? Além de não precisar fazer LTCAT e PGR, PCMSO a cada 2 anos, tá? E agora, só que eles não ficaram excluídos dos riscos psicossociais. Eles têm que fazer, mesmo que tenha um funcionário só, é uma lojinha, tem que fazer. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Faz avaliação de risco psicossocial, como o risco psicossocial vai no PGR, e aí fica, olha só como a lei é difícil, né? Está falando que ele não precisa fazer PGR, mas agora o risco psicossocial vai no PGR. Então, a gente está incluindo, fazendo um PGR, mesmo sem a necessidade de ter, mas como tem o risco psicossocial, nós estamos fazendo e entregando para o empregador o PGR com os riscos psicossociais, tá? E para finalizar, um minutinho, que está 10 horas, eu acabei atrasando, mas eu não quero atrasar agora vocês. Eu coloquei fiscalização, mais porque tivemos em Votuporanga, no final do ano, fiscalização do Ministério do Trabalho, uma auditora fiscal, batendo de porta em porta, empresas pequenas, inclusive teve cliente meu que foi visitado por essa pessoa, essa auditora, e pedindo, empresa com 2 funcionários pedindo CIPA. E aí, mas 2 funcionários precisa CIPA? Na verdade, gente, sim. O que a norma diz? Que a partir de 20 funcionários, precisa constituir aquela CIPA, que é aquela comissão com eleição, todo aquele processo, reunião todos os meses. Mas, realmente, a LR5 do Ministério do Trabalho, ela cita que, havendo número menor de trabalhadores, de funcionários, ou seja, menos de 20 funcionários, não fala a partir de, fala menos, então, um funcionário já é menos, né? Então, não tem a partir de 5, nada. A empresa, ela deve designar uma pessoa para ser este membro da CIPA. No caso, só tem uma pessoa.
E essa pessoa, ela passa por treinamento do mesmo jeito, só que um treinamento uma carga horária pequena, né? Só que assim, nós da assessoria, se a gente for colocar para todas as empresas tudo que precisa, são 38 MS. Se a gente colocar tudo, eles vão falar assim, vocês estão loucos, né? Eu vou ter que fazer CIPA, eu tenho só um funcionário, eu tenho que fazer CIPA, 2 funcionários. Outra coisa, eu vou trabalhar em altura. Tem empresas exigindo avaliação de riscos psicossociais, que não é essa que a gente está falando, é avaliação lá com a psicóloga, é tipo um psicotécnico, que tem que fazer lá na clínica. Esse exame custa R$ 220, só ele. Nós pedimos para todos? Não, porque a empresa ela vai surtar, né? Mas tem empresas que são maiores e que exigem. Pacaembu, usina, eles não aceitam que a pessoa trabalhe sem fazer este exame. É um exame exame, avaliação psicossocial, tá? Mas é exame com a psicóloga mesmo. Se nós formos falar para as empresas cumprir tudo isso, então fica complexo. Mas me chamou a atenção porque a auditora fiscal ela pediu, tá? E aí nós corremos, fizemos para essas 2 empresas que são nossos clientes, fora a gente sabe que pediu em outras empresas, né? Pediram o ASO periódico, foi pedido o ASO periódico, todos os funcionários, pediu o CIPA. Como foi comércio, quase não tinha EPI, né? Porque eles pedem ficha de EPI, etc. Então, nós vamos começar agora a orientar as empresas tudo que precisa ser cumprido, através de um informativo, através de um relatório. Olha, você precisa cumprir tudo isso, tá? Porque a gente se respalda, e aí, lógico que se a empresa falar, vamos fazer, a gente vai fazer sempre o melhor, fazer de forma diluída, o valor, a gente procura sempre fazer de uma forma que fique bom para o cliente. Ou se ele não quiser fazer, pelo menos a nossa parte, a gente orientou. Mas são inúmeros. Quando você pega a indústria, eles estão pedindo manual do fabricante, treinamento para tudo quanto é coisa, sinalização. Então, nos bastidores, as coisas estão acontecendo. Além dos riscos psicossociais, as outras coisas, as outras normas, a gente percebe assim um movimento de se cobrar muito para que você faça o correto, tá? Que é o correto, na verdade, né? Pessoal, é bastante informação, mas eu quis fazer esses 3 pontos, que é do E-Social, que é dos riscos psicossociais, né? E a questão da fiscalização, inclusive, teve já um concurso que foram contratados dezenas de novos auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Foram contratados aí no ano passado. Então, pode acontecer de a gente começar a ter mais fiscalizações também, além do E-Social, que o E-Social é possível fazer uma fiscalização online, né, de forma digital, mas também de forma física, que me chamou bem a atenção, até porque eles foram em comércio, a auditora, né? Ela foi aqui em Votuporanga, em comércio, porta, né, portinha fechada, assim, menor, comércio menor, e pediu que, na verdade, talvez para mostrar que a lei é para todos, não é só para as grandes empresas, né? Então, é isso, pessoal. Então, eu acho importante a gente fazer, se vocês gostarem, a gente pode fazer isso mais vezes, trazer informações dessa forma, acho que fica melhor do que se ter que se deslocar para algum lugar, tá? E se vocês também tiverem, de repente, quiser perguntar alguma coisa, me mandar depois, tá joia? Aí eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta agora também, eu estou à disposição. Falei muito, né? Eu falo bastante. Tá tranquilo, pessoal? Tem uma pergunta Tudo, Beth. no chat? Oi, Obrigado. Juliana. Não, tudo tranquilo. Certo. Então, tá bom, pessoal. É isso, tá? Se vocês quiserem mandar depois para mim, de repente, ó, me manda tal coisa, eu queria saber melhor sobre isso, ou perguntas, qualquer coisa aí, eu estou à disposição, sempre. Tá bom? Beleza. Obrigadão aí pelas informações, tá? Eu que agradeço a participação de vocês. Tá Tchau, joia? tchau. Tá bom, tchau, obrigada.
Deixa eu ver aqui.